Num mundo de lazer transmigrado, você se tornou o filho legítimo de um clã de longevidade. Seu pai é o soberano dos céus e da terra da época. Seu avô é um imortal verdadeiro do pó vermelho. Até mesmo o mordomo da sua família tem o cultivo de um santo. Nascido em uma família tão poderosa, você poderia ter relaxado por 100 vidas, mas, inesperadamente, você ativou o sistema de trabalhadores de todos os céus. O sistema pede que você vá ao fundo de um mundo para acabar com a turbulência escura. Por favor, qual é o meu histórico e identidade? Então você entregou as coordenadas de um mundo para a família, deixando seu pai, o soberano, liderar o exército pessoalmente na expedição, facilmente conquistando o continente da consciência ao longo do caminho, suprimindo os supremos obscuros, terminando a turbulência. No momento da liquidação do sistema. Foi isso que você disse ao sistema. Não usar seu histórico é ser um idiota, não é? Neste momento, no salão supremo do clã Gu, você respirou fundo e disse ao seu pai: Pai, filho. Filho tem uma grande alegria para relatar. As sobrancelhas de Gu Lingtian se ergueram ligeiramente. Uma grande alegria? Conte-me sobre isso. Ele ficou interessado e inclinou-se ligeiramente para a frente. Você dá 2 passos à frente, abaixando a voz, mas sem diminuir em nada a excitação. Pai. Agora mesmo. Enquanto seu filho meditava no palácio. Talvez por causa da cerimônia de maioridade de hoje. O poder da minha linhagem tenha melhorado um pouco, sob a agitação da minha alma. Inesperadamente, no escuro, com um mundo estranho, produziu um leve senso. Essas palavras são meio verdade, meio mentira. O sistema está realmente em sua alma. Dizer que está relacionado à alma não está errado. Sentir um mundo estranho. A expressão nos olhos de Gulintia mudou instantaneamente. Como um ser do 19º reino, transcendendo o 18º reino. Ele conhece muito bem o peso dessas palavras. Os muitos céus e mundos são vastos e ilimitados. Além do mundo em que eles estão, no infinito vazio caótico, existem incontáveis mundos flutuando, grandes e pequenos. Cada mundo representa recursos infinitos, diferentes sistemas de cultivo, e a fonte completa do céu e da terra. Para uma família longeva como a família Gu, conquistar um mundo, obter recursos e a fonte, é o caminho mais importante. Para tornar a família continuamente próspera, a última conquista interfronteiriça da família Gu foi há dezenas de milhares de anos. Um ancestral venerável do 18º reino, proficiente na dedução dos segredos celestiais, gastou toda a sua energia apenas para calcular a força as coordenadas de um pequeno mundo à beira da destruição. Mesmo assim, essa conquista ainda beneficiou muito a família Gu. E agora, seu próprio filho está realmente dizendo que ele sentiu um novo mundo. A respiração de Gu Lingtian involuntariamente se tornou um pouco mais rápida. Mas, afinal, ele é o céu e a terra da era atual. Quão poderosa é sua mente? Ele se acalmou em um instante. Este assunto não é trivial. Você tem certeza que não foi uma alucinação gerada durante o cultivo? Pai. Inicialmente, eu também pensei que fosse uma alucinação. Mas a sensação era incrivelmente clara. Eu consigo até mesmo vagamente perceber as coordenadas daquele mundo. Algumas informações básicas sobre aquele mundo. Conte-me, qual é a situação daquele mundo? Gu Lingtian perguntou, com interesse. De acordo com a minha percepção, aquele mundo é extremamente rico em recursos. A energia espiritual do céu e da terra é abundante. Embora as leis do Dão não sejam tão completas quanto as do nosso mundo, elas ainda possuem mistérios únicos. Você primeiro lança uma isca enorme. Com certeza. Ao ouvir as palavras extremamente rico em recursos, o olhar de Gu Lingtian brilhou ainda mais. Mas sua atitude mudou repentinamente. Seu tom ficou sério. Aquele mundo parece estar passando por uma grande catástrofe. Existem seres poderosos que, por algum propósito, estão massacrando vidas loucamente, levando a uma atmosfera de ressentimento em todo o mundo. As leis estão caóticas, e o mundo mostra sinais de colapso. Depois de ouvir sua descrição, Gu Lingtian ficou em silêncio. Ele não se manifestou imediatamente. Naqueles olhos profundos, inúmeros pensamentos passavam rapidamente. Um mundo rico em recursos. Um mundo passando por conflitos internos. Um mundo com coordenadas definidas. O que esses 3 fatores combinados
Significam? Ele sabia melhor do que ninguém. Isso significa uma riqueza inacreditável. Uma oportunidade tremenda. Se o que você diz for verdade, então a família Gu provavelmente irá receber um desenvolvimento sem precedentes na história. Anexar uma fonte mundial completa. Os benefícios trazidos permitirão que a força da família Gu suba a outro nível. Pode até permitir que ele próprio espreite aquele lendário reino do imortal da poeira vermelha. Pensando nisso, mesmo com a mentalidade de Gu Lingtian, seu coração começou a bater violentamente e descontroladamente. Gu Lingtian lentamente se levantou, deu um passo à frente. Instantaneamente chegou na sua frente. Ele estendeu uma mão e colocou-a no seu ombro. Uma força divina gentil, mas vasta e ilimitada, instantaneamente inundou seu corpo, sondando cuidadosamente sua alma. Você está cauteloso em seu coração, mas na superfície você está impassível, deixando seu pai investigar. Quanto à atenção, isso não existe. Escrever não menciona que você era do útero da sua mãe, e já tinha transmigrado. Ser descoberto, já teria sido descoberto há muito tempo. Sistema. Essa porcaria será descoberta ou não? Você não se importa nem um pouco. Descobriu o antídoto. Então continue sendo seu discípulo. O espírito de Gu Lingtian varreu o mar da sua alma. Só sentiu a alma do seu filho. E uma crença espiritual excepcionalmente poderosa. E nas profundezas da alma, de fato, existe um sopro extremamente fraco, quase imperceptível, de outro mundo persistindo. Esse sopro está cheio de morte, ressentimento e loucura. E a cena caótica descrita por Yuir coincide completamente. Na verdade, é verdade. Gu Lingtian finalmente confirmou. Ele retira a mão, olhando para o filho à sua frente. Seus olhos cheios de uma alegria indescritível, choque e êxtase. Ele pensava que tinha dado à luz um Killing, que no futuro seria capaz de herdar tudo dele, liderando a família Gu para continuar a brilhar. Mas ele não esperava que a surpresa que este filho lhe trouxe excedesse em muito a sua imaginação. Isto não é mais um Killing. Este é um auspicioso presságio supremo que os céus concederam à família Gu. Ha 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 ha. Gu Lingtian finalmente não conseguiu mais reprimir a excitação em seu coração. Começou a rir alto por 2 dias. A risada trovejava, fazendo todo o salão supremo vibrar. A aura aterrorizante do céu e da terra subiu para o céu descontroladamente, agitando os ventos e as nuvens dos 9 céus. Bom, bom, bom. Ele disse 3 vezes a palavra bom, dando um tapinha forte em seu ombro. Meu bom filho, você é verdadeiramente o orgulho do seu pai. É o Killing de toda a família Gu. Seus ombros doíam por causa do tapa, mas um sorriso radiante apareceu em seu rosto. Gu Lingtian, excitado, andava de um lado para o outro no salão principal, o brilho em seus olhos se intensificando cada vez mais. Um mundo em turbulência. As defesas inevitavelmente serão vazias. Aquele chamado especialista. Quão forte pode ser? Pode se comparar à fundação da minha família Gu? Recursos abundantes. Ótimo. Esta é simplesmente uma oportunidade enviada por Deus. Não. Este assunto é muito importante. Já ultrapassou o escopo do que eu sozinho posso decidir. Eles de repente pararam. Um traço de determinação brilhando em seus olhos. Ele se virou, olhando para você, e disse palavra por palavra. Meu filho, você fez um bom trabalho. Alguém, com sua ordem. Os 2 guardas do lado de fora do salão entraram instantaneamente. Ajoelharam-se em um joelho. Líder da família. A voz de Gu Lingtian estava cheia de uma autoridade e determinação inquestionáveis. Levem meu decreto celestial e terrestre. Vão para as terras da família. Despertem o ancestral. Despertem. Despertem o ancestral. No momento em que Gu Lingtian disse essas palavras, os 2 ajoelhados no chão, guardas quase santos do 14º reino, tiveram um choque repentino. Seus rostos mostraram uma expressão de choque inacreditável. Eles até duvidaram se tinham ouvido corretamente. O ancestral? O ancestral na boca da família Gu sempre teve apenas uma designação. Isso se refere àquele que está adormecido nas profundezas das terras da família. Aquele que já havia pisado no reino do imortal verdadeiro da poeira vermelha, uma existência suprema. Esse é o verdadeiro pilar de sustentação da família Gu.
É a maior confiança da família Gu para se manter no auge do domínio imortal, contemplando a submissão de todas as eras. A menos que a família enfrente uma crise de extinção de vida ou morte. É absolutamente impossível perturbar o sono do ancestral. A última vez que o ancestral foi despertado foi há 200 mil anos. A família Gu encontrou um grande mundo em seus estágios finais no mar cósmico. Após incontáveis meios, finalmente conseguiu conquistá-lo. Quando estavam se preparando para colher os frutos da vitória, linhagens imortais se uniram para atacar. Os 7 supremos da família Gu na época já haviam sangrado. Vendo que estavam prestes a chegar ao fim, eles não tiveram escolha a não ser usar esta última carta na manga. O ancestral agiu. Ele usou apenas um dedo para apagar do mundo as forças aliadas dessas grandes linhagens imortais. No final, foram os poucos semi-imortais por trás dessas linhagens imortais que pagaram um preço enorme. O preço pesado. Foi isso que fez o ancestral desistir de aniquilá-los. Mas essa jogada do ancestral, ainda assim, chocou inúmeras eras em todo o domínio imortal arcaico. Desde então, ninguém mais ousou desafiar facilmente a majestade da família Gu. E aquele grande evento do fim da era trouxe 2 ancestrais veneráveis para a família Gu da longevidade. E hoje, já que não há invasão de inimigos externos, e a família está sã e salva, o patriarca realmente quer despertar os ancestrais? Que tipo de evento cataclísmico aconteceu? Os 2 guardas estavam completamente abalados. Suas mentes ficaram em branco. Por um momento, eles se esqueceram de responder. Gu Lingtian franziu a testa. Uma leve pressão começou a emanar. Os 2 guardas foram imediatamente atingidos como por um raio, acordando do choque. Eles rapidamente abaixaram suas cabeças profundamente, respondendo com vozes trêmulas. Sim, obedecemos à ordem do patriarca. Eles não se atrevem a ter a menor hesitação ou dúvida. Já que o patriarca tomou essa decisão, deve haver uma razão para isso. Um dos guardas, com as mãos trêmulas, recebeu de Gu Lingtian a ordem celestial, que representa o poder supremo do patriarca. O poder supremo do patriarca. Então, os 2 não se atreveram a ser negligentes. E suas figuras brilharam, transformando-se em 2 raios de luz, correndo para fora do Palácio Supremo na velocidade mais rápida, voando em direção à área proibida da família. Olhando para suas costas enquanto eles partiam, seu coração também começou a bater nervosamente, cheio de surpresa e choque. Você não esperava que as coisas se desenvolvessem a este ponto. Você previu que seu velho pai celeste ficaria muito animado depois de ouvir esta notícia. Ficaria muito animado. Daria muita importância. Você também pensou que a família poderia convocar uma reunião de cúpula para discutir a expedição a um mundo. Mas você nunca imaginou que a reação do seu pai seria tão direta, tão poderosa. Sem pensar 2 vezes, foi direto chamar reforços. E chamou o mais casca-grossa da família. Xian. Que conceito é esse? Uma lenda viva. Um imortal caminhando no mundo dos homens. Uma gota de seu sangue pode esmagar tudo. Um fio de cabelo pode cortar o sol, a lua e as estrelas. Uma existência desse nível está prestes a ser despertada de seu sono. Por causa das suas palavras, mantinha a calma na superfície, mas nas profundezas de seu coração, uma excitação e agitação indescritíveis explodiam como um vulcão. É esse o gosto do poder? É essa a experiência de ser um herdeiro de uma família imortal de elite? Ele só não queria ser um escravo do sistema. Arriscar sua vida para executar uma missão com chances mínimas de sucesso. Então, teve uma pequena ideia. Queria que sua família ajudasse. E o resultado? O velho já está planejando a estratégia e as armas. Essa sensação te deixa incrivelmente exultante. Gu Lingtian aparentemente não notou seus pensamentos íntimos. Ele também está em um estado de extrema excitação neste momento. Tomar a decisão de despertar o ancestral, para ele, também exige uma enorme coragem. Mas ele pensa muito claramente. Este assunto é grande demais. Um novo mundo rico em recursos e com coordenadas claras. O significado disso para a família Gu não é menor do que um renascimento. Isto já está além do que ele, um reino de céu e terra, pode controlar completamente. Uma campanha de conquista entre mundos. Não é uma questão trivial. Ninguém sabe quão profundo é aquele mundo.
O quão forte é o especialista cujo som Yuier sentiu? E qual é seu nível de cultivo? É uma figura do 18º reino? Ou um céu e terra do 19º reino como ele? Ou acima? Embora a última possibilidade seja pequena, é preciso se precaver. Se Yuier estiver errado, no pior dos casos, eu mesmo serei repreendido pelo ancestral mais velho. Que tal ele dar uma surra em Yuier mais tarde? Certo. Exatamente. Isso mesmo. Ele olha para você. Seu olhar se torna ainda mais suave. Cheio de orgulho. Yuier, venha cá. Gu Lingtian caminhou até o trono no topo do salão principal e se sentou. E acenou para você. Pai. Você se aproxima. Sente-se. Gu Lingtian apontou diretamente para o assento ao lado, que ficava abaixo do trono de sua família. O único assento, representando a posição abaixo de uma pessoa. Acima de 10.000 pessoas. Normalmente, apenas os anciãos supremos mais importantes da família são qualificados para se sentar aqui. Você não recusou. Sentou-se naturalmente. Antes, você era o descendente direto mais favorecido, o futuro herdeiro. E agora? Embora ainda não tenha ouvido uma confirmação sincera, mas um ser supremo quase nunca erra. Gu Lingtian tem 90% de certeza de que este é um mundo recém-descoberto. Então você está estabelecendo as bases para a família. Está inaugurando uma nova era para a família Gu. Originalmente, Gu Lingtian olhou para seu filho, cheio de emoção. Seu pai sempre pensou que seu maior talento era o cultivo. Agora parece que seu pai estava errado. Seu maior talento é sua sorte. É o favor do céu à nossa família Gu. Que todos os filhos sejam como Gu Yuan, este ser supremo que domina eras. Não poupa elogios neste momento. Não há uma palavra de gratidão em seu coração, mas verbalmente, mostrou-se muito humilde. O pai elogiou. Seu filho apenas teve sorte. Tudo isso é resultado da próspera fortuna da família Gu e da proteção dos ancestrais. Essas palavras deixaram Gu Lingtian ainda mais satisfeito. Talento excepcional, fortuna ilimitada. E ainda não é arrogante nem impaciente. Sabe atribuir o mérito à família. Perfeito. É simplesmente o herdeiro perfeito. Você não precisa ser humilde. Isso é o que você merece. Gu Lingtian acenou com a mão. Em seguida, sua expressão tornou-se séria. No entanto, antes que o ancestral chefe tome uma decisão sobre este assunto, não pode ser divulgado de forma alguma. O fato de você ter obtido as coordenadas de um mundo, além de você e eu, não deixe uma terceira pessoa saber por enquanto. Seu filho entende. Você assentiu imediatamente. Um homem comum não tem culpa. Possuir um tesouro causa desgraça. Embora você não acredite que dentro da família Gu, alguém ousaria desafiar você. Cautela nunca é demais. Pai e filho estavam neste salão supremo, começando a conversar em voz baixa. Gu Lingtian perguntava em detalhes sobre todos os detalhes daquele mundo. Você então, meio verdade, meio mentira, pegava as informações fornecidas pelo sistema, embelezando-as e processando-as com sua própria linguagem, e contava tudo um por um, justamente quando pai e filho planejavam como dividir o mundo. Toda a terra ancestral da família Gu, de repente tremeu violentamente. Uma aura indescritível de vastidão, uma aura terrível, da direção da área proibida, erguia-se para o céu. Aquele aroma, como se atravessasse eras de tempo, trazendo a decadência e a imortalidade dos anos. Instantaneamente envolveu todo o domínio imortal. Acima da abóbada celeste, 10.000 caminhos lamentam. As leis recuam. Inúmeras estrelas, neste momento perdem seu brilho. Tremendo de medo. Todos os monstros antigos isolados em todo o domínio imortal. Não importa onde estejam. Não importa quão alto seja seu cultivo. Neste momento, todos abrem seus olhos horrorizados, olhando juntos para a direção onde a família Gu está localizada, cheios de terror e incredulidade. Isto é, o sopro de um imortal verdadeiro. Meu Deus! A fundação da família Gu, na verdade, despertou. O que está acontecendo? Dentro do Salão Supremo, Gu Lingtian de repente se levantou. Seus olhos explodiram com um brilho sem precedentes. Ele sabia. Este é um presságio do despertar do ancestral. Ele se vira para você. Há uma excitação que ele não consegue conter em seu rosto. Vamos. Acompanhe seu marido.
para homenagear seu avô ancestral. A ilha divina da família Gu é vasta demais, como um continente suspenso no universo. Além do salão supremo onde Gu Lin da família reside, e a área central onde vocês, membros da família, vivem, há também inúmeras cavernas de cultivo distribuídas. Salão dos anciãos, pavilhão das técnicas, sala de refino de artefatos. Neste momento, nestes lugares, todos os membros da família Gu estejam em reclusão, ou estejam lidando com assuntos, param tudo o que estão fazendo. Em um pico de montanha envolto em nuvens e névoa, um velho de cabelos brancos está sentado de pernas cruzadas em uma pedra azul, orientando alguns jovens descendentes no cultivo. Ela é a anciã de transmissão de mérito. Transmitir métodos de cultivo exclusivamente para os principais discípulos da família. Ele próprio também é um poderoso especialista no auge de um reino. No instante em que aquela aura foi transmitida, o sorriso no rosto do velho congelou repentinamente. O copo de chá em sua mão, caiu no chão com um som, quebrando-se em pedaços. Ela se levantou abruptamente e olhou trêmula na direção da área restrita. Seus olhos cheios de admiração e fervor. Esta é a aura do ancestral. O ancestral despertou. Vários jovens juniores ao lado dela tinham um cultivo raso. Sob aquela aura, foram diretamente derrubados e caíram no chão. Seus rostos estavam pálidos. Até a respiração se tornou difícil. Sênior, o que aconteceu? Um jovem abriu a boca com dificuldade. Cale-se. O velho ficou assustado. Este é o poder do ancestral. Vocês só precisam ajoelhar e adorar. Não falem mais. Diga. Ela própria começou a ajeitar o manto em direção ao chão próximo. O eunuco ajoelhou-se silenciosamente, prestando a maior reverência. Descendentes da família Gu, respeitosamente damos as boas-vindas ao despertar do ancestral. A mesma tela estava acontecendo por toda a família Gu, dentro de um salão de assembleias dourado e magnífico. Mais de uma dezena de figuras aterrorizantes estavam experimentando isso. Eles são o conselho de anciãos da família Gu. Cada um deles é um supremo do 18º reino. Um especialista de nível de reino. Em tempos normais, se pisassem forte, todo o domínio imortal tremeria. Mas agora, eles perderam a compostura coletivamente. É o ancestral da família. Na verdade, despertou o ancestral. Ó, céus! Que grande evento é esse? Que precisa incomodar o velho ancestral? Um supremo de cabelo vermelho com um temperamento explosivo. De repente, bateu na mesa com força. Levantou-se. Seu rosto estava cheio de choque e incompreensão. A minha família Gu está atualmente a enfrentar uma situação perigosa. Inúmeras raças vêm prestar homenagem. O que poderia precisar despertar o ancestral? Será que um imortal verdadeiro de uma raça estrangeira invadiu? Shenjian, um velho de túnica cinza sentado na posição de honra, abriu seus olhos turvos e lançou um olhar frio para Taiyan. O ancestral da família age. Tem seus próprios significados profundos. Nós, como anciãos, só precisamos esperar o decreto do ancestral da família. Não devemos fazer especulações aqui. O Supremo de cabelo vermelho encolheu o pescoço quando foi olhado por ele. De repente, encolheu o pescoço e sentou-se ressentido. O ancestral de manto cinza é o grande ancião do Conselho de Anciãos. Sua antiguidade é extremamente alta. Sua força está no pico do 18º reino. Apenas um passo separa do 19º reino, o espelho do céu e da terra. Mas mesmo ele está com o coração cheio de ondas turbulentas neste momento. Ele sabe melhor do que ninguém o que significa despertar o ancestral. Ele lançou seu olhar para fora do grande salão. Seus olhos estavam profundos. Esse garoto Ling Tian. O que ele está tentando fazer? Você está no centro da tempestade e não sabe nada sobre as várias reações externas. Você está seguindo seu pai, Gu Lingtian, transformando-se em um raio de luz divina, voando rapidamente em direção à área proibida. Ao longo do caminho, você pode sentir claramente que toda a terra ancestral da família Gu está envolta por uma fibra invisível. As leis da avenida que fluem incessantemente em tempos normais parecem estar congeladas neste momento. As leis imutáveis do Dão que fluíam incessantemente em tempos normais pareciam congeladas neste momento. Tornou-se incrivelmente pesado. No ar,
pairava uma aura antiga e vasta, fazendo as pessoas sentirem reverência do fundo de suas almas. Esta é a opressão de um imortal verdadeiro do pó vermelho. Apenas a aura do despertar pode fazer miríades de caminhos recuarem. Você está chocado em seu coração. Agora você tem uma compreensão mais intuitiva da força de seu ancestral. Você tem uma compreensão mais intuitiva da força de seu ancestral. Ao mesmo tempo, você está ainda mais convencido em seu coração de que com um grande Deus sentado aqui. O que é esse supremo do mundo da turbulência sombria? O que é isso? Temo que o ancestral exploda uma lufada de ar. E ele se foi. Logo, os dois chegaram à periferia da área restrita da família Gu. Esta é uma antiga cordilheira, envolta em caos. Nas profundezas das montanhas, pode-se vagamente ver uma antiga floresta imortal enorme e incomparável. Ao redor da floresta imortal, distorção espaço-temporal, colapso do grande Dão, formou uma zona proibida absoluta para a vida. Mesmo os especialistas supremos não ousam se aproximar facilmente. Neste momento, os dois guardas que vieram sob as ordens estão parados do lado de fora da zona proibida, seus corpos tremendo. Na frente deles, o talismã do céu e da terra está suspenso no ar, emanando uma luz suave, resistindo o mal, a aura aterrorizante que emana das profundezas do subsolo. Vendo Gu Lin-Tian e o jovem mestre chegando, os dois foram como se tivessem sido perdoados. Patriarca, jovem mestre, levantem-se. Gu Lin-Tian acenou com a mão. Olhou solenemente para as profundezas do subsolo. O antigo mausoléu imortal, neste momento, está emitindo um leve brilho. Acima do portão do mausoléu, está coberto de poeira e pedras, caindo rapidamente. Bum, bum, bum. Um som abafado, vindo do interior da floresta de Ling, como se uma besta gigante adormecida por eras estivesse despertando lentamente. Gu Lin-Tian respirou fundo, ajeitou as vestes, e então, em direção à floresta imortal, fez uma profunda reverência, prestando uma grande homenagem. Gu Lin-Tian, este filho ingrato, Gu Yuan, tem assuntos importantes para relatar, perturbando o retiro do ancestral. Espero que o ancestral perdoe. Sua voz, através de sua mente divina, foi transmitida às profundezas da terra proibida, e também viram a confederação fazendo o mesmo, respeitosamente curvando-se em saudação. Descendente da família Gu, Gu Yuan, saúda o ancestral, embora este mortal verdadeiro seja seu avô paterno. Afinal, só o viu uma vez quando nasceu. Você ainda está um pouco apreensivo. Justamente quando você está pensando bobagens. Uma voz antiga, rouca, vem vagarosamente das profundezas da floresta imortal. A voz não é alta, mas ressoa claramente nas profundezas da alma de cada um. Ling Tian, filho pródigo. O que é isso? Que me perturba? No instante em que a voz antiga e rouca ressonou, o corpo de Gu Lin-Tian tremeu visivelmente, respondendo ao ancestral. Não é que a família esteja enfrentando um desastre fatal, mas sim que minha família Gu está recebendo uma grande oportunidade. Este assunto está relacionado com a sorte de minha família Gu por 10.000 gerações futuras. Ling Tian não se atreve a tomar decisões sozinho. Então, ousadamente, convida o ancestral a sair do isolamento e decidir pessoalmente. Sua voz, com a bênção das runas divinas, chega claramente às profundezas da floresta imortal. Um silêncio pairou sobre a floresta imortal por um momento. Parecia que aquele ancestral recém-desperto estava digerindo as informações nas palavras de Gu Lin-Tian. Uma enorme oportunidade. A voz ancestral soou novamente, com um traço de dúvida quase imperceptível. Para você usar as palavras enorme oportunidade, parece que não é pouca coisa. Muito bem, entrem. Assim que as palavras foram ditas, a aura caótica que envolvia a frente do santuário proibido, e aquelas leis temporais e espaciais caóticas, pareciam ter sido apagadas por uma grande mão invisível. Uma passagem se abriu automaticamente, apenas larga o suficiente para uma árvore passar em segurança, indo diretamente para os portões da floresta imortal. Obrigado, ancestral. Gu Lin-Tian ficou radiante de alegria. Parou de se inclinar e lançou um olhar furioso para você. Pirralho! Vamos! Fique perto de mim. Sim, pai. Você segue Gu Lin-Tian, pisando cautelosamente naquele corredor. Assim que você entra, você sente que a paisagem ao redor muda instantaneamente.
As leis do céu e da terra exteriores são completamente ineficazes aqui, substituindo-as a uma aura pura, antiga, suprema e imortal. Apenas respirando um pouco, você sente que seu corpo imortal está exultante. O corredor não é longo. Logo, os dois chegam àquela enorme porta da floresta imortal. A porta tem 10.000 metros de altura, feita de um ouro imortal desconhecido, coberta com as marcas irregulares do tempo. Neste momento, a porta está se abrindo lentamente para dentro, formando uma fenda. Um brilho radiante, mas não ofuscante, irradia da fenda. Estrondo. Com um estrondo, os portões se abriram completamente. A cena por trás dos portões não era o lugar sombrio e espiritual imaginado, mas sim uma vasta extensão de céu estrelado. Inúmeras poeiras estelares floresciam ali. Correntes divinas transformadas em leis grandiosas percorriam o céu estrelado como dragões, constituindo um universo interno completo e estável, independente do mundo. E no centro desse céu estrelado pairava um antigo caixão de bronze. No caixão estavam gravadas inúmeras runas imortais densas. Cada runa parecia conter a alma do céu e da terra, fazendo com que a alma de quem olhasse se despedaçasse. A tampa do caixão já estava entreaberta, exalando um rio de longo tempo, uma aura terrível que faria até o tempo parar. Era essa aura que emanava do caixão. Gul'in guia, parando a 100 metros de distância em frente ao antigo caixão de bronze. Então, ele parou, e mais uma vez se curvou profundamente em reverência. Filho Gul'in, presta homenagem ao ancestral descendente Gu Yuan. Saudações, ancestral. Você também veio com a bagagem. Coração cheio de choque, tomando um universo como espírito, e um caixão imortal de bronze como fruto. Este é o aparato de um imortal da poeira vermelha? Já chega, não há estranhos aqui. Levante-se. A voz rouca soou novamente. Desta vez, muito mais clara do que antes. Não havia estranhos agora há pouco? Gul'in então se levantou. A expressão em seu rosto não era tão séria quanto quando estava fora. Você finalmente viu claramente a aparência do observador. Era um velho vestido com roupas de linho cinza, com um corpo magro e seco, cabelos esparsos e grisalhos, o rosto coberto de rugas profundas. O olhar do velho, turvo e calmo. Ele primeiro olhou para Gul'in e então pousou em você. Ele soltou um leve som de surpresa. Seu espírito é melhor do que quando eu vi você pela primeira vez. Ele terá que condensar muito no futuro. Parece que você gastou muito esforço nesses anos. E nesse garotinho parece haver um traço de uma aura muito interessante. Até mesmo para mim é difícil penetrar. Seu coração se contraiu um pouco, cheio de tensão e dúvida. Uma aura interessante. Será que é um vestígio deixado pelo sistema? Ou será que é a aura daquele mundo de caos e escuridão? Antes que você pudesse entender, Gul'in, que estava ao lado, já havia falado. Pai, foi por causa disso. Ele deu um passo à frente e repetiu exatamente o que você havia lhe dito. Para o ancestral, desde o despertar do sangue de Gyuan, a transformação da alma divina, até a sensação de uma coordenada mundial, e a riqueza de recursos desse mundo, com a ocorrência de distúrbios sangrentos. À medida que Gul'in narrava, o rosto imperturbável do ancestral, finalmente, um traço de emoção surgiu. Seus olhos turvos olharam para você novamente. O olhar em seus olhos mudou. Você disse: Yuir pode localizar claramente as coordenadas daquele mundo. Exatamente. Gul'in afirmou com certeza. Este filho já investigou pessoalmente. Nas profundezas da alma de Yuir, de fato, persiste um traço de aura. Exatamente como ele disse. O ancestral ficou em silêncio. Seus olhos, que pareciam penetrar eras, varreram você e Gul'in repetidamente. Depois de muito tempo, tanto tempo que você sentiu que um século havia se passado, a mão magra e seca do ancestral levantou-se lentamente e tocou levemente no vazio. Zumbido. Um mapa estelar vasto e ilimitado se desdobrou instantaneamente na frente dos três. Aquele era todo o domínio imortal, e um mapa tridimensional da infinita região caótica circundante. Acima, marcavam inúmeros pontos de luz. Cada ponto de luz representa um mundo ou um conjunto de estrelas. Lua. O ancestral olhou para você, abrindo a boca roucamente.
apontando onde aquele mundo estava localizado. Você acenou com a cabeça. Com a navegação do sistema, você apenas sentiu um clarão diante de seus olhos. Naquele vasto mapa estelar, um ponto de luz vermelho escuro extremamente fraco, quase a ponto de se extinguir, foi claramente marcado. Aquele ponto de luz estava localizado em uma área caótica e desolada, longe da rota principal do domínio imortal. Se não fosse pela marcação do sistema, mesmo um verdadeiro imortal, varrendo com seu sentido divino por 10.000 anos, poderia não conseguir descobrir sua existência. Encontrei. Você sentiu grande confiança em seu coração, e estendeu a mão sem hesitar, apontando para aquele ponto de luz vermelho escuro. Vovô, pai, por favor, olhem. Aquele mundo está aqui, seguindo a direção do seu dedo. Gul'Intian e o ancestral no Vale de Bronze focalizaram seus olhares em uníssono. Em um canto do vasto mapa estelar, era uma área extremamente remota, envolta por intermináveis fluxos caóticos. Árida, silenciosa, imperceptível em todo o mapa estelar. Se não fosse por sua indicação precisa, mesmo que uma varredura da mente de um imortal verdadeiro, também a confundiria facilmente com uma ruína caótica sem valor e a ignoraria. E naquela ruína, um ponto de luz vermelho escuro estava tremeluzindo fracamente, como uma vela ao vento. A qualquer momento pode se extinguir completamente. É ali mesmo. Gul'Intian respirou fundo e se acalmou. Seu coração quase saltava pela garganta. Embora ele pudesse contemplar todas as coisas no céu e na terra, na frente de seu pai biológico, ele ainda era como uma criança esperando por suas notas. Ele já acreditava em 99%. Mas, no final, precisava da confirmação final do ancestral. No antigo Palácio de Bronze, aquele velho magro conhecido como ancestral não disse nada. Seu olhar originalmente turvo agora se acendeu brilhantemente, como se dois sóis estivessem queimando ali. Seu olhar parecia penetrar o tempo e o espaço, atravessando o caos infinito, e pousando diretamente naquele ponto de luz vermelho escuro. Zumbido. Uma vontade de Dão imortal invisível, mas suprema. Usou as coordenadas no mapa estelar como um guia. E instantaneamente viajou uma distância de 10.000 anos-luz. Você só sentiu a interface do sistema em sua mente tremer violentamente, emitindo uma série de alarmes urgentes. Aviso. Uma existência terrível e indescritível foi detectada, e está espreitando o mundo da missão. Aviso. As coordenadas do mundo foram expostas. O sistema está ativando o protocolo de ocultação de nível mais alto. Ocultação falhou. Aviso. A lógica subjacente do sistema está sendo analisada. Seu coração afunda, cheio de choque e descrença. O ancestral é tão formidável. Apenas olhando para um mapa. Ainda sentado em casa, a consciência divina se estendeu diretamente ao continente Xuantian. Este sistema sempre pareceu extremamente poderoso em sua mente. Mas quando o ancestral fez um movimento, foi diretamente suprimido e incapaz de resistir. Sem qualquer espaço para resistência. Tempo. Parece ter parado neste momento. Gul'Intian olhou nervosamente para seu pai, sem ousar respirar alto. Você está orando freneticamente em sua mente. Não se sabe quanto tempo se passou. Talvez apenas um instante. Ou talvez muitos milênios. O olhar penetrante do ancestral, finalmente recuperando-se do mapa estelar. Ele fechou os olhos lentamente. Seus lábios rachados se moveram ligeiramente, como se estivesse saboreando algo. He. Uma risada suave ecoou do caixão de bronze. Essa risada foi muito suave, mas fez com que Gul'Intian e você soltassem um suspiro de alívio ao mesmo tempo. Rir significa que as coisas têm uma reviravolta. Interessante. Muito interessante. O ancestral abriu os olhos novamente. Seu olhar pousou em você. Naqueles olhos, não era mais apenas admiração, mas um toque profundo de surpresa e investigação. Ressentimento subindo ao céu. As leis lamentando. A fonte do mundo está chorando. De fato, é um grande mundo que está prestes a ser destruído. Ele primeiro confirmou a declaração de Gu Yuan. Ao ouvir isso, Gul'Intian, seus punhos se fecharam instantaneamente. Seu corpo excitado até tremeu um pouco. Tornou-se. É verdade. Mas, o estilo do ancestral mudou repentinamente, fazendo o coração de Gul'Intian se apertar novamente. Naquele infinito de morte e destruição,
Eu senti um aroma incrivelmente doce. No rosto do ancestral apareceu um traço de êxtase. Esse é o aroma final exalado quando a origem do mundo amadurece ao extremo e está prestes a apodrecer. Assim como o fruto divino de mais alta qualidade, no instante anterior à sua deterioração. O sabor é o mais perfeito. Aquele sujeito que iniciou a agitação. Embora os métodos sejam um pouco grosseiros, mas o caminho está correto. Ele está usando o sangue e a alma de incontáveis seres vivos para amadurecer todo o mundo. Quer, antes que o mundo entre em colapso completo, engolir todos os frutos de uma vez e dar um passo adiante. Ele está agora no reino quase-imperador. Se ele for ainda mais longe, o que será? É o reino do verdadeiro imortal da poeira vermelha onde meu pai está. O gargalo que o atormentou por incontáveis anos. Na verdade, tinha uma ponta de esperança de afrouxar. Pai. A voz de Gu Lingtian estava trêmula. Tão animado que não conseguia se conter. Não fique muito animado ainda. O ancestral acenou com a mão. Seu olhar se voltou para você novamente. O que me deixa mais curioso é... Yuir, como você conseguiu sentir este mundo? Através do caos infinito? Aqui está. Finalmente chegaram à questão crucial. Você sentiu um aperto no coração. E respondeu apressadamente de forma humilde, mas confiante. De acordo com o que você já havia preparado. Respondendo ao avô. Seu neto também não tem muita certeza. Foi só depois da cerimônia de maioridade que senti que meu corpo imortal da longevidade parecia ter algumas mudanças inexplicáveis. Uma voz estava me guiando, lançando um pedido de ajuda para mim, esperando que eu possa ir para o mundo deles, implorando sua ajuda. O ancestral ouviu isso. Não apenas não duvidou, mas começou a rir alto, batendo palmas. Ha ha ha! Bem dito! Muito bem dito! Não é você sentindo ele de novo, mas o mundo está chamando você. Eu entendo. Eu entendo tudo. A risada do ancestral ecoou por todo o feitiço da linguagem interior. As estrelas ainda não chegaram na noite distante. O olhar dele em você estava cheio de uma admiração e satisfação sem precedentes. Ling Tian, você disse antes que Yuyi era o Kirin da nossa família Gu. Eu acho que você estava errado. Gu Lingtian ficou surpreso, olhando para o pai com alguma confusão. Apenas ouço o ancestral dizer cada palavra. Ele não é Qilin. Ele é uma dádiva celestial para a minha família Gu. É um homem de grande fortuna que nasceu em resposta aos tempos. Por que aquele mundo pediria ajuda a ele? Por causa de seu corpo imortal de longa vida, que ressoou com o dom daquele mundo. Por causa de seu contrato. Então ele carrega a última esperança de um mundo. Quanto mais o ancestral falava, mais animado ficava. O corpo em suas vestes. Até mesmo se inclinou ligeiramente para fora do caixão de bronze. Bom. Muito bom. Minha família Gu está em silêncio há milhões de anos. Finalmente, um júnior de grande fortuna chegou. Você estava ouvindo atordoado ao lado. Pai. O senhor quer dizer. O olhar do ancestral passou por cima. O ponto de luz vermelho escuro no mapa estelar. Seus olhos ficaram incrivelmente afiados. Cheio de uma imposição inquestionável. Um mundo que se oferece de bandeja. Uma fruta dom suprema que está prestes a amadurecer. Um presságio auspicioso para a família, nascido no momento certo. O céu concede e não aproveitamos. Atraímos a calamidade sobre nós. Transmitam minha ordem celestial. A voz do ancestral tornou-se instantaneamente solene e severa. Convoquem todos os anciãos do clã. Em um quarto de hora. Compareçam ao Salão Supremo. Digam a eles que nossa família Gu partirá em expedição. No momento em que as palavras do ancestral, nossa família Gu partirá em expedição, foram proferidas, todo o céu estrelado do universo interior paralisou. Uma aura indescritível de terror e matança irrompeu do corpo esquelético do ancestral. Gu Lingtian estremeceu por completo, sentindo o sangue celestial em seu corpo fugir. Ele esperou por este dia, por muito tempo, desde que assumiu o cargo de líder da família. Embora a família Gu ainda seja a hegemonia do reino imortal, e oprime todas as raças. É como um leão adormecido, que há muito tempo não mostra suas presas aos incontáveis reinos. Ainda devo obedecer. Gu Lingtian se curvou profundamente ao antigo caixão de bronze. Em seus olhos havia um fervor e excitação sem precedentes. O olhar do ancestral
caiu sobre você novamente, tornando-se muito mais suave. Desta vez, você realizou uma conquista extraordinária para a família. Quando tudo terminar, eu também irei, pessoalmente, construir suas fundações. Pessoalmente, construirei suas fundações. Seu coração deu um salto repentino. Seu coração estava cheio de choque e alegria. Este é um verdadeiro imortal do pó vermelho. Ser iniciado pessoalmente por um imortal vivo, para alguém que ainda não começou a cultivar. Fundação da base para mortais. Que tratamento desafiador do céu é este? Se isso se espalhar, temo que todo domínio imortal enlouqueça por isso. Mesmo os herdeiros diretos de outros clãs da longevidade. É absolutamente impossível ter tal honra. Obrigado, vovô. Você suprime a alegria selvagem em seu coração. O significado do comportamento silencioso do vovô. Você sabe. Desta vez, você apostou certo. Entregar o sistema à família. Este passo foi dado de forma tão maravilhosa. Não apenas evitou a tarefa de trabalho duro de 9 mortes e uma vida, mas também trocou do nada por uma grande fortuna. Esta onda se chama tosquiar a lã do sistema ao contrário. Vá. O velho ancestral acenou com a mão. Ling Tian, leve o Anher ao Salão Supremo. Eu chegarei em breve. Sim, pai. Gu Ling Tian respondeu. Então, pegando sua mão, com uma expressão animada, virou-se e saiu. Pai e filho saíram da área proibida e retornaram para fora das terras Gu. O antigo e aterrorizante brilho imortal que iluminava toda a terra ancestral da família Gu já havia se retraído lentamente. Mas todos os membros da família Gu ainda estavam imersos no choque de agora. Ninguém ousava se mover aleatoriamente. Quando viram o chefe da família, Gu Lingtian, e o jovem mestre Gu Chan, vindos da direção da área proibida, sãos e salvos, os olhares de todos convergiram em uníssono, especialmente quando viram o indisfarçável entusiasmo e alegria no rosto do chefe da família, Gu Lingtian, e a postura íntima dele segurando firmemente a mão do jovem mestre Gu Chan. A postura íntima dele segurando firmemente a mão do jovem mestre Gu Chan. A mente de todos foi preenchida com uma grande interrogação. O que está acontecendo? O chefe da família despertou o ancestral? Será que é por causa do jovem mestre? Será que algo aconteceu com o jovem mestre? Não, não pode ser. Olhando para a expressão do patriarca, é claramente um evento de grande alegria. Mas que tipo de evento alegre é esse? Que precisa perturbar o velho ancestral? Enquanto todos estavam incertos e surpresos, a voz de Gu Lingtian, dificilmente contendo sua suprema majestade, e misturada com uma excitação incomparável, ecoou por toda a ilha divina da família Gu. Ordem do patriarca. Todos os anciãos do clã, em 1/4 de hora, dirijam-se rapidamente ao Salão Supremo para uma reunião. Ninguém pode faltar. Quem desobedecer será punido de acordo com as regras do clã. Bum! Esta ordem instantaneamente desencadeou uma onda colossal em toda a família Gu. Convocar todos os anciãos. Esta é definitivamente a reunião de mais alto nível da família Gu. A última vez que uma reunião desse nível foi convocada, ainda há 200.000 anos, decidindo se lançar ou não um ataque total contra aquele mundo apocalíptico. Será que? Uma suposição surpreendente. Nos corações de todos os membros da família Gu, que ouviram a ordem, começou a crescer loucamente. Será que a família Gu está prestes a lançar outra expedição? Por um tempo, toda a ilha divina da família Gu ferveu completamente. Inúmeros especialistas em reclusão saíram correndo de suas cavernas, transformando-se em raios de luz divina, voando rapidamente em direção ao Salão Supremo. Aqueles membros do clã que estavam cuidando dos assuntos da família também deixaram de lado seus assuntos e olharam para a direção do Salão Supremo, seus rostos cheios de excitação e expectativa. Conquistar um mundo diferente. Essas 4 palavras, para qualquer membro da família Gu, representam glória suprema e grandes oportunidades. Isso significa uma quantidade imensa de recursos de cultivo. Significa oportunidades para alcançar méritos e feitos. Significa que a força de toda a família, mais uma vez, dará um salto. Meu Deus! A guerra vai começar mesmo? Definitivamente. Senão, a família não daria ordens nesse tom. E ainda chamaram todos os anciãos. Ótimo!
Estou preso no 14º nível há 500 anos. Estava preocupado por não ter recursos para avançar. Essa oportunidade chegou, não foi? Não sei qual poder sem visão será o alvo desta vez. Ou se descobriram um novo mundo. Sons de discussão. Sons de alegria. Ecoaram em cada canto da ilha divina da família Gu. Toda a família é como uma máquina de guerra precisa. Após incontáveis eras de silêncio, começa a se mover lentamente. E no centro desta tempestade, você está seguindo seu pai, Gu Lingtian, voando em direção ao Salão Supremo sem pressa. Ao longo do caminho, todos os membros da família Gu que os viam, fossem anciãos de alta patente, ou protetores com forte cultivo, paravam seus passos, em direção aos dois, especialmente em sua direção, e curvavam-se respeitosamente. Saudações ao patriarca! Saudações ao jovem mestre! Em seus olhos havia admiração, curiosidade, e até um toque de fanatismo, embora eles ainda não soubessem o que havia acontecido exatamente. Ninguém era tolo. O patriarca acabou de sair da terra proibida com o jovem mestre, e anunciou uma decisão tão importante. Até uma criança saberia que este assunto está absolutamente relacionado ao jovem mestre, está intimamente relacionado. Caso contrário, Yagen não precisaria colocar um compromisso. O patriarca poderia ter ido sozinho. É o jovem mestre. É este jovem mestre de apenas 18 anos, que ainda não começou a cultivar formalmente, que detonou toda a família. Você sente os olhares de respeito, vindos de todas as direções, ouvindo nos seus ouvidos vozes sinceras, saudando o jovem mestre. Seu coração está cheio de emoções. Que bom! É tão bom! É este o sabor do triunfo? É esta a maneira correta de viver como um herdeiro de primeira classe? Enquanto você está divagando, vocês já chegaram em frente ao Salão Supremo. Na entrada do salão, mais de uma dezena de figuras com auras profundas como o oceano já estavam esperando lá. São precisamente aqueles membros do Conselho de Anciãos que estavam antes no Salão da Primeira Vida. À frente deles está precisamente o grande ancião Gu Lingjian, de altíssima antiguidade. Quando eles veem as figuras de Gu Lingjian e sua 8 figuras de respeito reverenciam os poderosos. Inesperadamente, todos eles se curvaram em sua direção, profundamente, claramente. Esses principais especialistas da família Gu já receberam a mensagem do velho ancestral Gu Yuan, entendendo que o que ele fez pela família Gu não é um assunto trivial. Nós damos as boas-vindas ao jovem mestre, com 18 honras respeitosas. Normalmente, cada um deles é uma pessoa que, ao pisar no chão, faz o domínio imortal tremer 3 vezes. Mas agora, eles estão coletivamente cumprimentando um jovem de apenas 18 anos que nem sequer começou a cultivar, com tal grande reverência. Essa cena, se fosse divulgada, seria suficiente para chocar todo o domínio imortal. Gu Lingtian olhou para seu filho mais velho, com um sorriso de orgulho incomparável no rosto. Ele não impediu, porque sabia que seu filho merecia essa reverência. Ele também estava ligeiramente animado em seu coração, mas isso não o fez se sentir presunçoso. Você sabe muito bem que esses anciãos não reverenciam você, Gu Yuan, mas sim a grande oportunidade que você trouxe para a família. Você dá um passo à frente, em direção aos anciãos, e se curva levemente em sinal de respeito, dizendo com extrema humildade: ilustres anciãos, não precisam ser tão formais. Gu Yuan não merece tanta honra. A glória da família é inseparável do esforço de cada membro do clã. Gu Yuan apenas estava no lugar certo, na hora certa. E teve sorte. Essas palavras foram impecáveis, demonstrando sua humildade e atribuindo mérito a toda a família. Os anciãos presentes, ao ouvirem isso, se sentiram muito mais à vontade.